Boa noite, deputado. É uma grande satisfação, uma grande honra para a Pastoral da Sobriedade estar recebendo o senhor aqui hoje para nos informar, nos trazer, nos encher, né, de informação, ou seja, informação da fonte, direto da fonte, né, de como está as políticas sobre droga no Brasil hoje e o principal, o que nós precisamos conhecer dessa PL 399 e os danos que ela vai causar à população brasileira se nós não combatermos ela. Deputado, nós estamos hoje, deputado, e por que não dizer, meu sempre ministro Osmar Terra, é uma grande satisfação estar com o senhor hoje, aqui nessa live. Deputado, só para nortear o senhor, nós somos hoje 47, quase 48 mil agentes espalhados pelo Brasil inteiro. Nós temos quase 15 mil grupos de autoajuda em 18 regionais. Estamos com grupos de autoajuda em quase todos os estados da Federação Brasileira. Então, assim, o nosso sentimento hoje é um sentimento meio que de desinformação. Então, nós gostaríamos de hoje encher o coração dos nossos agentes da Pastoral, desses quase 50 mil agentes da Pastoral de Sobriedade, da informação o que é PL 399. Somos um horizonte bem pequeno diante da população brasileira, mas eu tenho a impressão de que 50 mil agentes da Pastoral da Sobriedade, que sempre lutaram com muita força, com muita garra, contra esse desenvolvimento da droga, essa disseminação da droga no Brasil, hoje nós temos uma preocupação muito grande. E se a gente colocar no coração desses 50 mil agentes o que é essa PL 399, penso eu que em pouco tempo nós conseguimos transformar isso em 150 mil, 200 mil pessoas que vão poder nos trazer, trazer pessoas para acoplar, para juntar nessa luta contra a 399. Então, deputado, eu gostaria que o senhor desse boa noite para todos nós, para todos os agentes que estão entrando aí devagarinho. Nós representamos os Regional Centro-Oeste, eu faço parte do Conselho Diretor do Nacional, daqui a pouco a nossa coordenadora nacional também vai entrar para nos acompanhar pela live, essa é a minha esposa, hoje coordenadora do Regional Centro-Oeste, é uma grande satisfação recebê-lo. Passo a palavra para o senhor, para que o senhor nos encha de informação, nos traga essa fonte rica de informação que é o doutor Osmar Terra. Boa noite, doutora Osmar Terra. É um grande prazer, uma grande satisfação de tê-lo, como o Nilson já bem falou, nesses 40 anos de vida pública que o senhor tem, de tanta experiência, de uma bagagem tão rica de sabedoria, de ensinamentos para nos trazer com relação à temática sobre drogas. Nós que somos militantes, né, estamos aqui representando essa pastoral na pessoa desses dois agentes e de tantas famílias que sofrem o flagelo das drogas, porque nós, como essas famílias também, já passamos por essa situação e sabemos muito bem o mal que ela causa, né, e sabemos muito bem a dificuldade que foi passar por todo esse processo e hoje poder limitar e falar de causa própria mesmo e ter empatia por isso, por termos vivenciado na nossa família esse flagelo. Então, em função disso, é que hoje nós gostaríamos de perguntar para o senhor, com relação à PL, qual é o perigo da aprovação da PL 399/2015, que se fundamenta na legalização da cannabis no Brasil? E qual o seu verdadeiro objetivo? Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de falar para um público tão especial, né, como os agentes da Pastoral. Agradecer ao Nilson, né, e a Alessandra por vir proporcionar esse momento e me reafirmar o nosso compromisso de enfrentar a questão das drogas, né, de proteger principalmente a nossa juventude, né, dessa tragédia, né, que é a dependência química, e para ter um Brasil melhor, senão nós nunca vamos ter um Brasil melhor, né? Sempre nós vamos estar com um problema sério social. A droga não é só a questão do prazer que a droga causa, mas é o dano que ela causa a médio e a longo prazo, no cérebro humano. Ela é uma doença, a dependência química é uma doença
do cérebro, né? O cérebro se altera para sempre, não tem volta, né? Depois que fica com dependência química. Tanto é que todos os grupos de autoajuda se baseiam no que os alcoólicos anônimos falavam, né, desde mais de 100 anos atrás, quando foram criados, que não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra em recuperação e tem que evitar o primeiro gole a cada dia, né? E essa é a difícil tarefa, né, do trabalho da autoajuda em relação aos grupos de pessoas que estão dependentes químicos, né, de substâncias, né, que a gente chama de drogas, né? Então, eu queria fazer assim, primeiro eu vou fazer uma introdução e depois eu vou falar no projeto de lei, né? Eu queria dizer o seguinte: primeiro que existem substâncias na natureza, plantas, que podem ser ou fermentadas ou trabalhadas de alguma maneira, que permitem que elas tenham efeito, dão uma sensação de prazer quando a pessoa usa, mas também tem um efeito de modificar e de alterar a percepção do mundo, né? A percepção das coisas e afetar profundamente o funcionamento do cérebro. Essas plantas todas, essas substâncias, elas existem há milênios, né? Elas sempre foram, quando se foi descobrindo que ela tinha essas características, as pessoas usavam, mas de forma artesanal, né? Mas quando elas passaram a ser produzidas e começaram a produzir a substância que afetava mais a percepção, que dava a sensação de prazer, mas que alterava a mente, alterava o funcionamento do cérebro, começou a ser produzido isso em escala industrial, foi no final do século XVIII, nós começamos a ter um sério problema nas populações em geral, né? A China foi o primeiro país a proibir, lá no caso era o ópio, né, que é feito da planta, da folha da papoula, né? A papoula produz o ópio, era produzido na Índia, mas em escala já industrial, e levado para a China, que já era naquela época um grande mercado consumidor. Isso fez com que milhões de chineses ficassem doentes, adoecessem. Tem relatos até do próprio comandante do exército chinês dizendo que a preocupação maior dele é que os soldados estavam tão viciados que eles não conseguiam mais sair dos alojamentos. E o imperador chinês proíbe, né, pela primeira vez na história da humanidade, é proibido o consumo de uma droga em grande escala, porque ela também estava afetando já. Ele diz, inclusive no édito que ele proíbe, ele fala que 30% da população não conseguia mais sair de casa por causa do vício, né, e que os serviços públicos estavam entrando em colapso. Então era uma situação muito dramática, né, com um consumo enorme, exagerado da droga, e ele proíbe, e começa quando vem os navios ingleses, os comerciantes ingleses foram os homens mais ricos do século XIX, os traficantes legais, né, de ópio na China. E esses comerciantes tiveram proibido o acesso ao país. Isso em 1799. Quando eles vão buscar, isso demora algum tempo, alguns anos, esse processo todo para se estabelecer de proibição, de garantir a proibição, e eles vão se queixar para a Rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra. E eles convencem a rainha a mandar uma força militar para a China para obrigar a China a legalizar o consumo da droga, né? Então, é uma história ao contrário, que diz que fizeram a guerra contra as drogas, para proibir as drogas. Não, a primeira guerra foi para liberar as drogas, né? Foi feita pela Inglaterra contra a China. E, realmente, o exército inglês era um exército que não era muito numeroso, mas tinha navios muito poderosos, né? Eles conseguem controlar os portos, né, da China e invadem a China e vão até o Palácio de Verão do imperador e incendeiam o Palácio de Verão. O exército chinês não conseguiu enfrentar, não tinha força para enfrentar, porque os soldados estavam todos dominados pelo vício, né, pela droga. Então, aí se inicia um processo que vem até os dias de hoje de se detectar com o dano social que uma droga causa, o dano mental, a destruição do indivíduo que ela causa, a destruição da família que ela causa, né? E o primeiro grande conflito em função disso foi a Guerra do Ópio, né?
A China só conseguiu se livrar disso 100 anos depois, praticamente, mais de 100 anos depois. É quando veio o Mao Tse-tung, que assume o governo da China, ele proíbe, porque a população chinesa estava assim, era miséria absoluta no país inteiro, era uma tragédia, né? E eles, para recuperarem o país e recuperar a possibilidade de ser um país, uma potência e tal, eles fazem leis muito duras, inclusive pena de morte para o tráfico, eliminam milhares de traficantes em pouco tempo, né? Eu sou contra a pena de morte, eu não estou aqui defendendo a pena de morte. Mas eles conseguem hoje mudar. O panorama da China hoje é outro. A China é uma grande potência, o consumo de droga é baixíssimo, né? As leis são muito duras, né? Tanto para usuário quanto para traficante. Então, a droga, ela não, a não ser que se haja com rigor contra a droga, a tendência é realmente ela tomar conta e a população ficar escrava da droga, né? As pessoas ficarem escravas da droga. Começando sempre pelos mais jovens, né? Que são mais impulsivos, que são mais, não pensam muito na consequência do que estão fazendo, acham que é legal, né? Ainda mais quando tu vende, que nem estão vendendo agora, a ideia de que a maconha é remédio, ela é medicinal. Qual é o problema? Se tu passa essa ideia na sociedade, o menino que está em dúvida se fuma maconha ou não fuma maconha, mas é remédio, né? É medicinal, eu vou fumar, não tem problema nenhum e tal, e fica dependente pro resto da vida, né? Pode ficar esquizofrênico, pode ter todos os danos que a droga, que a maconha causa, né? E, aliás, eu tenho aqui, não sei se dá para passar, eu tenho aqui uns slides, vamos ver se dá para a gente apresentar aqui para vocês. Aproveitar para mostrar para o pessoal aí, né? Não sei se dá para ver aí, Nilson. Extremamente importante, deputado, e essa é o nosso grande objetivo, que nossos 50 mil agentes possam ter conhecimento de tudo o que a droga faz, desde os princípios, e o senhor já está trazendo para a gente uma verdadeira aula, né? Eu queria, porque eu acho que é importante a gente explicar isso para entender por que é um absurdo essa lei de liberar plantio de maconha no Brasil, né? Então, hein? Vocês estão vendo aí a imagem? Deixa eu... Está dando para ver a imagem do... Está dando para ver. Figura, tá. Então, se vocês estão vendo aí, é um neurônio. As substâncias químicas que existem em algumas plantas, e até feitas sinteticamente, elas afetam o funcionamento dos neurônios. É por isso que elas causam um dano no cérebro, né? O cérebro ele é constituído de neurônios, ele tem 100 bilhões de neurônios que fazem todas as funções nossas acontecerem. A capacidade de sentir dor, a capacidade de olhar, de enxergar, né? A visão, a audição, o olfato, o sabor das coisas, né? Tudo isso são sensações processadas pelos neurônios. A capacidade de associar informações, de formar memória, de agir em relação ao mundo, de caminhar, né? Enfim, as funções todas que nós temos. O cérebro é uma grande central que controla o nosso corpo, controla a nossa vida, né? O comportamento, as alterações de comportamento, tudo acontece nesses neurônios, no cérebro, né? E a função mais importante do cérebro, para mim, é a capacidade de formar memória, né? O cérebro vai, com a experiência, ele vai formando memória. Como é que ele forma memória? Isso que vocês estão vendo aqui é um ramo do outro neurônio que está lá atrás, que não aparece, que vem até esse neurônio e faz um contato. Os neurônios estão todos ligados em rede, esses 100 bilhões de neurônios. E eles passam informações, tem impulsos elétricos que vêm por esses cabos aqui, como se fosse um cabo elétrico, e passa para o neurônio seguinte. Só que como ele não encosta no neurônio seguinte, quando o impulso elétrico chega nessa ponta aqui, ele libera uma substância química. Essa substância química é que vai se encaixar em buraquinhos que tem no neurônio seguinte e disparar o sinal elétrico no neurônio seguinte. Quando esse impulso é muito forte, esse impulso elétrico é muito forte e duradouro, o neurônio vai formando novos ramos, né?
Deixa eu voltar aqui. Vai formando novos ramos, como tem parece um tridente aqui, esses 3 pontos de contato. Isso se forma em minutos. A descoberta desse mecanismo aqui deu o prêmio Nobel para o Eric Kandel do ano 2000, prêmio Nobel de Medicina, né? Ele mostrou como o neurônio forma uma pequena rede, rapidamente. Essa rede, cada vez que passar um sinal elétrico por essa rede que foi formada, ela vai evocar, vai lembrar a sensação, a informação que a criou. Isso é a memória, né? Então, isso fica para o resto da vida. Isso chama-se memória de longo prazo. Isso vai ficar para o resto da vida. Por isso que o dependente químico tem muita recaída, né? Porque essa estrutura que evoca a informação do prazer que ele teve com a droga, da sensação de alívio que ele teve com a droga e tal, quando ele está mais estressado, quando ele está numa situação mais difícil, essa memória volta, vem e lembra ele da sensação boa que ele teve com a droga e tal. Isso é um fator muito importante para a recaída, né? E a recaída é quase uma regra, né? É difícil um dependente químico não ter pelo menos 1 ou 2 recaídas, né? Quando ele começa a ficar em abstinência. Então é importante dizer isso, porque esse mecanismo aqui vai ficar para sempre, essa estrutura vai ficar para sempre e vai modificar o cérebro. O cérebro fica diferente. Essas conexões de memória, elas vão se formando. Isso aqui é o nascimento, aqui é o 0, é o dia que nasce a criança, né? E aqui são os anos de vida, né? Vocês podem ver que essa quantidade de conexões do cérebro, ela sobe. Isso aqui mede as conexões, conforme a cor é uma área do cérebro, né? Vai aumentando rapidamente, até os 4, 5 anos de idade. Uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, tem o dobro das conexões cerebrais que tem um adulto depois dos 18 anos, né? Porque ela forma uma quantidade grande de memória aqui para aprender o mundo em que ela está entrando. Ela não tem informação nenhuma do mundo, né? Ela não sabe o que é dor, o que é cor, o que é som, né? Ela tem que aprender tudo isso bem no início da vida. Então é bem no início da vida que se forma uma grande quantidade de conexões. Mas chegando aos 9 anos de idade, que é o período da puberdade, começa a puberdade, o cérebro acontece um outro fenômeno no cérebro, que é o de diminuição das conexões. Por quê? O cérebro, como ele tem muita conexão, e isso pode causar uma dificuldade até de raciocinar, ele vai apagando aquelas conexões que não são muito usadas, né? E vai ficando só com aquelas que são mais usadas. Então ele diminui, ele chega até a metade das conexões aos 18 anos, 19 anos, o que a criança tinha quando era criança e tinha 5 anos de idade, 4 anos de idade. Só que nesse processo de especialização aqui, se a criança entra em contato, o adolescente aqui, no caso, né, entra em contato com a droga aumenta muito o estímulo e forma uma memória muito poderosa e já na fase de especialização do cérebro. Então, essa memória não apaga mais. As crianças que ficam dependentes da droga, né, que usam maconha, por exemplo, aos 14 anos, 15 anos de idade, elas formam uma memória que não apaga mais. 50% delas ficam dependentes químicos. Depois dos 20 anos, quem começar a fumar maconha depois dos 18, 19, 20 anos de idade, só 11%, só não, né? Muita gente, 11% fica dependente químico. Mas antes, 50% fica dependente químico. E fica uma memória muito especializada e muito forte aqui. Então, isso é... Por que nós temos que atuar muito na questão das crianças? Evitar que cheguem a esse ponto aqui, que esse mapa do Brasil aqui com esses pontos vermelhos são todos cracolândias, regiões que têm muitas cracolândias, né? Isso aqui é a triste cena das cracolândias brasileiras, né? As crianças, os meninos que usam maconha, eles têm uma série de danos que nós vamos falar ali adiante, mas 83% dos usuários de crack começam com a maconha, né? A maconha é uma poderosa porta de entrada no mundo das drogas ilícitas, né? Isso aqui é o auxílio-doença do INSS, isso aqui é para uma medida para vocês terem ideia. Isso aqui é o que tinha, o álcool, que é essa linha mais horizontal aqui. O álcool sempre foi a maior causa de auxílio-doença do INSS por dependência química. Vocês podem ver que aqui tinha, esse ano de 2006, teve 13 mil
871 auxílios-doença por dependência química do álcool e teve 9.730 de crack e cocaína. Mas olha como é que o crack e cocaína em 2006 para 2007 já passa, vai subindo, vai subindo. Em 2012 já tinha quase 3 vezes auxílio-doença por dependência química do crack e da cocaína do que do álcool, né? Mostrando como é que as drogas, mesmo ilícitas, não sendo permitidas, elas crescem muito rápido, né? Se tem oferta. Quanto maior a oferta da droga... O que aconteceu em 2006? Vamos recordar uma coisa aqui importante. Aqui, nesse momento, a Bolívia começa a aumentar muito a exportação de cocaína, né? Nesse período aqui, 2006, 2007, 2008, quando é a ascensão do Evo Morales, né? E ele é o presidente da Federação dos Plantadores de Coca na Índia, que é a folha que dá a cocaína. Então, aqui se aumenta muito a oferta. A Bolívia é o maior exportador de cocaína para o Brasil, né? E, aliás, para a América Latina toda, né? A Colômbia exporta para os Estados Unidos, para a América do Norte, e o Peru, são os 3 países que produzem cocaína e exportam, né? O Peru exporta para a Ásia e para a Europa. Então, aqui, a ascensão do Evo Morales coincide com esse aumento de oferta incrível de droga, de cocaína, né? Os meninos que estão ali naquela Cracolândia estão fumando crack a partir de uma cocaína boliviana, né? Aqui é só para ter uma ideia como é que a oferta determina uma epidemia, né? Em 1945, o Japão, até durante a guerra, o Japão dava metanfetamina gratuita para os operários que trabalhavam nas fábricas de armamento e para os soldados, pilotos, né? Então, eles davam metanfetamina, que diminui as horas de sono, deixa a pessoa mais ligada, né? mais alterada. E em 45, quando termina a guerra, o Japão tinha 2 milhões de dependentes químicos em 100 milhões de habitantes. Tinha até pouco menos, tinha 80 milhões de habitantes. Esse número aqui não está correto. 2 milhões de dependentes químicos. Tráfico de droga, violência, tudo que a gente vê hoje no Brasil tinha muito mais lá, né? Aí eles, em 48, fazem uma lei rigorosa para controlar o tráfico, que inclusive prevê a prisão de usuários, né, na época, e 10 anos de prisão para traficante. Em 54, 56 mil pessoas são presas no Japão, né? Mas com isso ele tirou a droga da rua. Em 58, 4 anos depois, só 271 pessoas são presas, porque não tinha mais a droga circulando na rua, né? Então, as políticas que aumentam o rigor, elas melhoram a questão de saúde e diminuem muito o número de dependentes químicos. Aumentar a oferta só piora a situação, não melhora nada, né? Mesmo a título de ser medicinal, que é uma mentira, né? Depois eu vou explicar um pouco isso. Isso aqui é nos Estados Unidos, a década de 70, 80, né? Onde as leis eram muito frouxas, né? para drogas e tal, aumentou muito o consumo de cocaína. Quando vem a tolerância zero, que foi uma política implantada em Nova York, reduz muito o controle, a oferta de cocaína e diminui a violência também, né? A violência caminha de mãos dadas com a oferta de drogas, né? No Rio Grande do Sul, uma pesquisa feita mostra que a maconha ela é mais importante, olha só esse dado aqui que impressionante, a maconha é mais importante no número de acidentes com vítimas fatais do que o álcool. O álcool está em segundo lugar, né? Isso é um dado também muito relevante. Isso aqui mostra o dano que as drogas causam no cérebro, né? Isso aqui é uma tomografia com emissão de pósitron, que a gente vê o cérebro funcionando, né? E aqui vê o cérebro de uma pessoa já dependente da cocaína, como o cérebro dele já fica diferente. Olha, essas áreas aqui são áreas que não funcionam, essas áreas roxas, né? Vê como aqui são pequenas essas áreas e como aqui já é bem aumentado, né? Isso mostrando, aqui é o músculo cardíaco, mostrando como é que o músculo cardíaco que não funciona fica alterado também, perde essa cor vermelha, né? Mostrando que o mesmo que acontece no músculo cardíaco acontece no cérebro humano também. O Uruguai implantou a legalização da maconha, dizendo que ia combater a violência, apoiado por esse senhor que está aqui do lado do Mujica, que é o Jorge Soros, né? E o Soros financiou o trabalho todo de legalização da maconha no Uruguai, né?
Dizem as más línguas, eu não acredito nisso, né, que ele comprou boa parte dos votos dos deputados que votaram a favor da liberação da maconha no Uruguai. Né. É um homem, está entre os 10 homens mais ricos do mundo. Né. Eu sempre digo que pode ter todas as drogas têm substâncias medicinais, todas têm. A cocaína tem, os anestésicos locais e remédios para arritmia cardíaca são feitos a partir da cocaína. Né? A morfina, que é o mais poderoso analgésico que tem, se usa muito em câncer, né? A dor do câncer, ela é derivada do ópio, é derivada da heroína, da planta da heroína, que é a papoula. Nós não podemos querer plantar papoula em grande escala, nem cocaína em grande escala, nem maconha em grande escala, porque tem uma molécula que tem algum efeito medicinal, e 400 e tantas moléculas que tem cada uma dessas plantas. O que nós temos, eu uso esse exemplo aqui para comparar, para vocês terem uma ideia, aí, para os nossos agentes terem uma ideia. O veneno da jararaca, analisado pela primeira vez em 1948, mostrou um poderoso vasodilatador, um remédio que ajuda na pressão alta, que é a bradicinina. Isso gerou o captopril, um dos medicamentos mais importantes contra a hipertensão arterial. Isso não quer dizer que a gente vai criar jararaca em casa para tratar a pressão alta. É isso que nós estamos fazendo com essa história de maconha medicinal. Né? Isso aqui é a idade, e agora os efeitos mais diretamente da maconha. Isso aqui é uma estatística de quando as pessoas começam a consumir maconha. Olha a idade aqui, ó, os 15 anos tem a maior quantidade de 10 anos. É por isso que tem muita gente dependente da maconha, né? Eles começam cedo, iludidos, é remédio, não faz mal, olha, só dá prazer, dá um barato legal, né? E as pessoas vão entrando nesse mundo e depois não tem volta. Né? Aqui mostra 62% dos que experimentaram maconha fizeram antes dos 18 anos de idade. Né? Há efeitos associados ao uso da maconha em jovens. Isso é do professor Sérgio Paula Ramos, lá, grande psiquiatra gaúcho. Né? Prejuízo de desempenho escolar. São as crianças com piores notas. Né? E são estudos acompanhados pelo Ferguson, que é um pesquisador da Nova Zelândia, que tem mais trabalhos de acompanhando usuários de maconha, comparando com grupos que não usam. Né? Dependência de 12% a 53% dos usuários. Né? Esse 53% é quanto mais jovem, maior é a probabilidade de ficar dependente químico, que não tem cura para o resto da vida. Aqui são vários trabalhos, do Ferguson, né? Até do IMPAD, que é um instituto aqui do Brasil. Aumento da chance de se envolver com outras drogas. 83% dos usuários de cocaína, heroína, drogas dizem que são pesadas, eu acho que a maconha é mais pesada do que elas em muitos aspectos, né? Mas eles começam, os usuários, 83% começaram com a maconha. Né? A maconha é a porta de entrada no mundo das drogas ilícitas. E isso aqui que é muito sério também, sintomas psicóticos, esquizofrenia e depressão. Tem aumento de suicídio, mas a esquizofrenia, que é a doença mais grave mental, né, que a pessoa perde a noção da realidade, perde a noção do mundo, né, é a doença e não tem cura, incurável, é a maior causa, inclusive, de interdição judicial de jovens, né, usuários de maconha que desenvolvem esquizofrenia. É 3 vezes mais frequente a esquizofrenia em quem fuma maconha, pelo menos uma vez por semana, do que em quem não fuma. Então, e aumenta a chance de fracassar na vida. Né? Dobra a chance de se envolver em acidente de trânsito. Aqui mostrando, isso aqui é uma comparação do grupo que usa maconha com o grupo que não usa. A evasão escolar é 2,5 vezes, quase maior no grupo que usa maconha do que o grupo que não usa. São os que menos tempo de escolaridade têm. Não tem diploma, quase 3 vezes também, 2,5 vezes para 3 vezes os que usam maconha têm 3 vezes menos diploma universitário do que os que não usam.
O amparo previdenciário, que depende da Previdência Social, né, quase 2 vezes mais. Comportamento suicida é quase 4 vezes mais. Né? O uso de outra droga ilícita vai a 5 vezes mais. E dependência chega a 12 vezes mais. Né? Resumo, efeitos associados ao uso da maconha adulto. Prejuízo neurocognitivo de longo prazo. Isso aqui são trabalhos publicados, trabalhos de referência mundial, mostrando esse dano. E comprometimento muito grave com o trabalho. Os grupos que fumam maconha, em relação ao grupo que não fuma maconha, o grupo que fuma maconha tem muito mais desempregados e, quando consegue um emprego, tem os piores salários, porque eles ficam com uma deficiência mental, eles têm uma perda de memória importante. Tudo isso não tem volta, tudo isso não tem cura. Né? E tem um desempenho no trabalho muito precário, muito fraco. Então, eles têm os salários mais baixos e são os que mais perdem emprego. Isso aqui eu fiz um estudo, isso aqui é um trabalho. Eu peguei todos os trabalhos publicados sobre o cannabis, sobre maconha, no mundo, nas revistas científicas sérias, né? Não é na super interessante, né? nas revistas sérias. Né? Então, isso aqui é um resumo, que vocês estão vendo aqui, é um resumo de cada trabalho. São 22 mil trabalhos publicados até agora, num site chamado PubMed, P de país, U, B de Brasil, M de mãe, E de Espanha, D de dado. Né? PubMed. Vocês abram esse site no Google e coloquem lá, aparece um lugarzinho para tu botar o nome de que tipo de trabalho tu quer ver. Tu bota cannabis. Ele vai abrir isso aqui, 22 mil trabalhos publicados. 80% mostram danos severos que a maconha causa no cérebro. 80% dos trabalhos publicados no mundo científico mostram dano severo que a maconha causa no cérebro. 10% diz que pode causar ou pode não causar. E 10% diz que pode ter algum benefício. Eu pergunto para vocês, pergunto para qualquer cidadão lúcido, né? Tu aconselharia teu filho a usar? Né? Se tu tiver conhecimento dessa informação aqui, com certeza não. Né? E mostram todas as alterações e como... isso aqui é um estudo de um DOC, da ONU. Isso aqui é um estudo da Organização das Nações Unidas mostrando o dano que a maconha causa e a dependência que ela causa. Né? Agora, tudo isso que eles estão vendendo aí, essa história da legalização da maconha, do plantio da maconha, é porque ela é medicinal. Na versão do deputado Paulo Teixeira, na versão do Freixo, né, do Luciano Dutti, né, que são os deputados que estão liderando esse processo aí, é porque ela é medicinal, né, porque ela é remédio. Né. Eu posso dizer para vocês que a maconha não é medicinal, ela não é remédio, como a cocaína, a folha da coca também não é, e como também a papoula não é. Elas podem ter uma molécula em 400 e tantas que pode ter um efeito medicinal, como é o caso que eu exemplifiquei lá da jararaca. Né? No caso da maconha, a única molécula que comprovadamente tem algum efeito em síndromes raras, essa síndrome que está escrito aqui é a Lennox-Gastaut, né? É uma síndrome rara que afeta 1,28 por 100 mil crianças. Né? Então, ela é uma síndrome que, em 1 milhão de crianças, tem 128 crianças, né? que tem não, é mais, até 1 milhão, tem 12 crianças por milhão, né? 12,8, tem 10 milhões de crianças, tem 128 com essa síndrome. É um número... Para mim, cada caso é importantíssimo, não estou menosprezando. Mas é um número pequeno que precisa o canabidiol pode ter um efeito positivo para diminuir as convulsões epiléticas. Né? Tem a outra síndrome de Dravet, que é um pouquinho maior do que essa, o número de crianças. Mas vamos botar aí 2 mil crianças, 3 mil crianças no Brasil que precisam, onde o canabidiol, que é uma das moléculas da maconha, pode fazer alguma diferença. Vamos separar o canabidiol, como a gente separou a bradicinina ali do veneno da jararaca, e vamos usar como remédio para essas crianças, e não plantar maconha, dar óleo de maconha, como se estivesse barateando o custo e tratando essas crianças.
Hoje o Ministério da Saúde deve ter anunciado, eu não estou acompanhando aqui, mas o ministro me disse que iria anunciar hoje, que o Ministério da Saúde vai garantir o canabidiol para todas essas crianças que têm síndromes raras e que precisam do canabidiol para convulsão. Vai ser garantido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, né? Ah, mas custa caro, R$2.000. Eu fui secretário de saúde há 8 anos, eu cansei de pagar medicamento que custava R$1 milhão para uma criança, né? Isso não tem R$2.000, um número pequeno de crianças, isso não tem impacto nenhum, né? O Sistema Único de Saúde pode bancar isso sem maiores problemas, né? Então, não precisa plantar maconha no Brasil inteiro, que é isso que a lei trata. A lei prevê que, por causa do efeito medicinal da maconha, que é um número muito reduzido de pessoas que têm comprovação, né, vai se permitir o plantio, a instalação de indústrias, de grandes indústrias. Isso, atrás disso tem um lobby muito grande de uma indústria canadense, chamada Canopy Growth, né? É a maior do mundo, a maior empresa do mundo de venda de maconha. Ela não é uma produtora de remédio, né? Ela é uma empresa para vender maconha para uso comercial, para uso recreativo, né? Ela está escondida atrás dessa, como os deputados que querem liberar as drogas, o Paulo Teixeira, o Freixo e outros, estão escondidos atrás dessas crianças aqui, se disfarçando aqui para conseguir começar a liberar as drogas no Brasil. Esse projeto de lei é para isso, minha gente. Vamos plantar milhões de hectares para atender 2.000 crianças, para ter canabidiol para 2.000 crianças, que com 70 quilos por mês de canabidiol, de matéria-prima da maconha se resolve, pode ser importada. Para que plantar milhões de toneladas? Isso não existe. Isso é para fornecer droga, é para alimentar o tráfico, ilícito, lícito, que nem tem no Uruguai. O Uruguai hoje tem mais traficantes do que tinha antes, depois de liberar a maconha, inclusive vendendo muito mais drogas, na maconha e as outras drogas. A juventude dobrou o número de jovens viciados no Uruguai, né? Aumentou a violência no Uruguai, continua a guerra lá dos traficantes e tal, aumentou a violência, né? Então não resolveu nada. Nós vamos resolver. Vocês acham que transformar o Brasil num narco-estado, transformar o nosso agronegócio num narco-agronegócio, vai resolver alguma coisa? Para que plantar maconha no Brasil inteiro? Isso não existe. Isso é uma lenda, mas a maconha cura. Olha o que o deputado Paulo Teixeira me falou numa reunião com a Frente Parlamentar Evangélica, Nilson, olha só. A maconha cura... dá para tirar isso aqui? A maconha cura câncer, e falando sério, né? Olhando sério, assim, cura câncer, cura Alzheimer, né? Cura autismo, né? E cura tudo, né? A propaganda, inclusive... Daqui a pouco eles vão dizer, porque eles lá na época da PL 37 era recreativa, aí não conseguiram passar. Aí inventa que tira calo seco, aí daqui a pouco inventa que desencrava a unha. Agora estão tentando dizer que é para o Alzheimer, que é para síndrome, enfim, eles vão buscando pretexto. Daqui a pouco eles não vão ter mais caminho e vão dizer que a maconha ressuscita a morte também, porque só o que falta é eles tentarem, né? É isso aí. Eles estão tentando criar um clima de que a maconha é uma coisa maravilhosa. Olha, se realmente a maconha curasse Alzheimer, curasse câncer, né, eles já tinham ganho o prêmio Nobel há muito tempo, né? O comitê do prêmio Nobel já tinha dado o prêmio para eles há muito tempo. Isso tudo é mentira, não cura nada, né? A pessoa se sente bem usando a maconha, pode se sentir, ela dá prazer. As drogas todas dão prazer. Se não desse prazer, não viciava, ninguém ia usar, né? Elas liberam uma substância chamada dopamina, dá uma sensação prazerosa, né? Então, não cura. Eu quero dizer para vocês que não cura câncer, infelizmente não cura. Se curasse seria uma maravilha. Eu até disse para o deputado Paulo Teixeira, o senhor me trouxer uma prova científica, né? Científica mesmo, não é artigo de super interessante. Uma prova científica de que a maconha cura câncer, cura Alzheimer, agora eu assino embaixo o seu projeto. Esse projeto aí. Mas o projeto é baseado numa mentira, ele é baseado numa coisa falsa, né? A única prova que tem, com evidências científicas, trabalhos publicados, os maiores pesquisadores nessa área são brasileiros, eu não sei se vocês sabem disso, é a USP de Ribeirão Preto, o doutor Cripa, José Cripa,
que é um grande pesquisador dessa área, né? Hoje talvez seja o maior pesquisador do mundo nessa área de canabinoides, né? E claro que não tem nenhum câncer curado, que não tem nada disso, é tudo invenção para ajudar a liberar a maconha, né? Para ter o medicinal. Tem outra coisa que é importante também dizer. A fronteira entre o que é medicinal e o que é recreativo da maconha não existe. Nos Estados Unidos, quando eles começaram com essa história de maconha medicinal, eles começaram a propor, era com receita médica, né? 80%, 90% das pessoas que pegavam a maconha medicinal não tinham doença nenhuma. O sujeito inventava que tinha uma dor nas costas, dor aqui, eu pagava $80. Isso tem uma reportagem da Globo na época. A Globo agora apoia a liberação da droga, né? Mas na época acho que ela tem dúvida ainda, né? Então eles pegavam, pagavam $80, diziam que tinha uma dor nas costas e compravam maconha medicinal. Isso não existe, não tem fronteira entre a maconha medicinal e a maconha recreativa, isso não existe. Agora, se alguma criança precisar do canabidiol e cientificamente for comprovado que ela precisa, tem que garantir para aquela criança. Agora, não usar isso como desculpa para plantar maconha e tráfico e coisa no Brasil inteiro, acabar com se já é difícil com a oferta que a gente tem agora, o deputado Paulo Teixeira fala, não, nós temos que regular, nós vamos regular o mercado, não vai ser assim, não vai ser... Então, olha, uma coisa que tem dificuldade de proibir, Alessandra, como é que tu vai regular? Tu não regula nada. Então, não vai controlar nada. Eles deveriam expressar qual a verdadeira intenção por trás dessa criação desse mercado, não é verdade? E não se esconder atrás de uma patologia de crianças, né, que estão realmente necessitadas de uma substância só, que é o canabidiol, né, e que a gente tenha existe outra alternativa que não seja a legalização da maconha no nosso país, porque nós sabemos o desastre que isso vai causar. Nós vamos viver uma pandemia de transtornos mentais em função da maconha. Isso a gente já vive, na verdade. Na verdade, a gente já tem uma pandemia. Mas vai piorar muito se liberar. Exatamente. Com certeza. Agora, deputado, eu acho isso muito interessante, achei muito interessante a fala do senador Stevenson, quando ele disse: o Brasil não está em condição de regular nada. O Brasil não consegue regular medicamento na farmácia, venda de medicamento na farmácia. E aí esses caras vêm com esse falseamento de que vai conseguir controlar as sementes da maconha. Pelo amor de Deus, né, deputado? É tentar convencer criança com pirulito. Não é possível, né? Não tem condição do Brasil. Nilson, eu vivi um drama familiar com isso. Meu pai morreu de câncer. Ele morreu com uma complicação no hospital, mas o que levou ele para o hospital foi o câncer, né? E ele tinha um remédio para o câncer, que era um remédio que tinha efeito, é um remédio que ia prolongar a vida, né? Que vendia na farmácia, era um remédio daqueles que tu toma, não é a quimioterapia, né, tradicional. E ele tomou 1 ano esse remédio e vendido na farmácia, tudo bonitinho, e era falso. Não tinha substância no remédio. Agora, tu imagina regular milhões de hectares plantados de maconha. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso é só para enganar os ingênuos, né? As pessoas ingênuas que podem acreditar numa coisa dessa. Não é nem enganar o ingênuo, é levar para o campo também, né? Além do álcool, levar para o campo também, né, deputado? Levar a cannabis, levar diretamente para o campo. E outra coisa, o agronegócio brasileiro é um agronegócio poderoso, né? É líder mundial em produtividade, em produção de alimentos. O Brasil pode alimentar o mundo inteiro, né? Com o agronegócio pujante que nós temos, é o nosso orgulho, inclusive vai nos ajudar a sair dessa recessão que colocaram o Brasil agora nessa epidemia. Então, o agronegócio produz alimentos, produz vida, coisa saudável, né? Agora vai produzir droga para adoecer os meninos, acabar com o cérebro dos meninos, acabar com a vida e destruir as famílias junto. É para isso que o agronegócio existe? É claro que não, né? Não é para isso que ele existe, né? Então, e outra coisa, atrás disso está o interesse dessa grande empresa canadense. É bom dizer isso também, é bom denunciar isso. Sim, essa empresa canadense... As pessoas precisam saber qual é a verdadeira intenção da PL, né? Que fique claro. Essa empresa está insistindo, eles tentaram fazer... Aquela decisão da Anvisa
que foi uma guerra no ano passado, que era para isso, era para liberar plantio, liberar tudo, foi pressão dessa empresa, né? E ela faz reunião com deputados, ela está fazendo um lobby brutal no Congresso para liberar, né? Ela quer liberar de qualquer jeito. Ela contratou pais de meninos que têm essa síndrome grave, aí botou como funcionários, altos funcionários da empresa para ajudar a fazer o lobby, né? É isso, é assim que nós estamos tendo que ver essa triste cena desse projeto de lei, estão tentando aprovar na socapa, aprovar no meio de uma pandemia, né, do coronavírus, com a votação virtual, não vai ter debate praticamente no plenário, né? E para destruir, para dar lucro para a empresa, encher o bolso. Eles não estão preocupados com a saúde das crianças. E os deputados estão querendo liberar as drogas, eles estão usando isso aí como pretexto para liberar as drogas. Também não estão lá muito preocupados com a saúde das crianças também, né? Deputado, eu penso assim, eu acho que o nosso movimento, lógico, lá com a coordenação principal do doutor Quirino Cordeiro Júnior, que é um grande homem, né? Uma pessoa que esteve ao seu lado lá no Ministério da Cidadania, e a gente incorporou lutas e lutas na aprovação lá do STF, nas caladas da noite. Nós temos um grupo muito bom, e isso nós podemos dizer que devemos isso ao senhor hoje, porque eu lhe conheci, deputado, através da dona Ana Godoy, que foi a nossa coordenadora nacional, que saiu ano passado. Hoje nós temos a nossa coordenadora, que é a Denise Ferreira, lá do Rio de Janeiro, que é tão boa quanto a dona Ana Godoy, mas na época a dona Ana Godoy, o senhor estava no Ministério do Desenvolvimento Social, se eu não me engano, isso. E a dona Ana entrou no carro comigo e falou assim: Nilson, nós temos uma pessoa a nosso favor, Osmar Terra. E ali ela foi animando aquela cúpula toda, aquele pessoal todo que lutava lá pelaquela RDC 10 lá que regulamentava as CTs, aquela confusão toda. E desde lá eu passei a observar o seu trabalho, eu passei a acompanhar à distância o seu trabalho. E como foi interessante, deputado, quando o senhor assumiu o Ministério da Cidadania, a alavancada que esse trabalho deu. Ele deu uma verdadeira alavancada. Sei que o senhor deve ter tomado muita pancada, o senhor deve ter tomado pancada de todos os lados, porque brigar contra um poderio econômico feito dessa empresa aí canadense não é muito fácil. Mas eu digo que hoje o senhor deixou um grande legado dentro do Ministério da Cidadania, dentro da Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas, que foi a rede. O senhor conseguiu criar dentro desse pouco tempo, que eu digo que é pouco tempo, porque se o senhor tivesse ficado mais tempo, mas eu ainda tenho esperança de, no futuro, que o senhor retorne nas mesmas linhas de combate com a gente, junto com a gente, mas o senhor conseguiu trazer todos e fazer um só corpo. Então, hoje, não se tem mais pastoral da sobriedade caminhando para um lado, amor exigente para o outro, narcótico para o outro, AA para o outro. Nós temos uma rede, e uma rede muito bem estabilizada. E, assim, eu penso que, à medida que a gente vai fazendo isso, trazendo ao conhecimento das pessoas, e essas pessoas, deputado, eu digo que o importante delas saberem é cobrar dos seus deputados nas pontas. Cobrar deles, olha, nós não podemos votar, vocês não podem votar na PL 399, porque somos nós que colocamos vocês lá. Isso acaba com as famílias, isso acaba com as vidas, é por isso, por aquilo. Porque a gente sabe também, né, deputado, que muitos deputados vão lá e votam no calor da emoção, sem o conhecimento da causa. Então, eu penso que o senhor deixou um grande legado para todos nós, no sentido dessa criação de rede, fora as outras vantagens que nós conseguimos. Hoje nós temos os grupos de autoajuda financiados pelo Ministério da Cidadania, que foi um projeto do senhor que veio lá, caminhando devagarinho e conseguiu emplacar. Então, hoje, eu penso que, a partir do momento que a gente caminhava sozinho, era muito mais difícil. Mas quando a gente teve uma parte do governo, uma grande parte do governo, caminhando junto conosco, e eu ressalto o Ministério da Cidadania, caminhando junto conosco, a coisa mudou. A gente hoje se sente pais com filhos. A gente era nós éramos órfãos, e hoje nós somos pais com filhos. Então, penso que hoje essa PL 399 não vai ser aprovada.
Eu sei que o risco dela aprovar hoje é muito grande, mas esse é um dos objetivos da gente trazer hoje para a Pastoral da Sobriedade, para todos esses 50 mil agentes que a gente tem espalhado pelo Brasil, fora as famílias, fora os dependentes recuperados dentro dos grupos de autoajuda, dentro das ICPs, que frequentam a Pastoral da Sobriedade, eles poderem encampar essa luta, levar essa luta de forma pessoal e expandir ela para todas as outras pessoas, para que a gente possa, sim, fazer uma pressão de fato nesse Congresso Nacional e que não saia daí, que essa PL seja vencida por nós, vencida pela família brasileira, vencida pelo governo brasileiro, como nós vencemos tantas outras, né, deputado? Que o senhor vem encampando essa luta há muitos anos. Então, como nós vencemos muitas outras, eu creio que a gente consegue sim. Agora, eu queria que o senhor dissesse para a gente, falasse um pouco para a gente dessa política, o quanto que ela mudou, mas o quanto que ela ainda precisa mudar com esse povo que está nos assistindo, com esse povo que está nos acompanhando, e por aqueles que também vão ver essa live depois, que vai ficar gravada, vão ter as pessoas que acessam, o quão é importante, deputado e sempre ministro Osmar Terra, a gente encampar essa luta de forma incansável na direção do combate à legalização das drogas. Olha, Nilson, primeiro eu quero te dizer que cada a gente tem vários campos para atuar, né? Eu acho que a minha atuação no Congresso hoje é tão importante quanto a atuação no Ministério. A gente está fazendo uma grande articulação, eu acho que a gente tem que aperfeiçoar essa legislação também, a gente tem que estar sempre trabalhando, porque isso aí não fica nada parado, né? Se a gente ficar parado, os outros avançam, né? Então, os que querem liberar drogas, os que querem ganhar dinheiro em cima do sofrimento alheio, né, esses vão avançar se nós não ficarmos parados. Eu acho que o ministro Onix é um grande parceiro, ele está cumprindo um papel importante, ele mobilizou, ele foi o primeiro a mobilizar todo mundo agora contra o projeto ao 399, né, e está dando força para o Quirino, o grupo do Quirino lá está muito bem cuidado lá com o ministro Onix no Ministério. Então a gente vai atuar, eu estou com mais liberdade para agir junto ao Ministério da Saúde também, ao Ministério da Justiça, a gente conseguiu uma posição firme aí dos ministros, né, contra esse projeto de lei. Hoje tivemos essa reunião com a Frente Parlamentar, com a direção da Frente Parlamentar da Agropecuária, que também se posicionou, que não vai apoiar o projeto de lei. Então eu acho que nós temos aí, estamos avançando e cada um no seu pedaço. Agora, o que avançou mesmo, em termos para quem está nos vendo aí, e que eu sentia muita falta quando eu era secretário, quando eu fui secretário de saúde, a dificuldade que eu tinha era de encontrar um apoio no Ministério da Saúde, por exemplo, para enfrentar a epidemia do crack, lá, a epidemia da dependência química no Rio Grande do Sul. Não tinha. O Ministério... Levei 3 vezes o encarregado da área de saúde mental lá do Ministério para o Rio Grande do Sul, e a única coisa no final das 3 vezes que ele foi lá, que ele me orientou, foi para comprar cachimbo de vidro para os usuários de crack, né? Não era... Abstinência é uma palavra proibida, só falava em redução de danos. Aliás, isso ainda persiste em muitos CAPs álcool-drogas aí, né? É uma ideologia, isso não tem nada de ciência, né? É uma ideologia, né? Inclusive de pessoas que têm medo que querem liberar a droga porque têm medo de ser penalizados pelo uso, né? Então é complicado. Uma parte, né? Não digo todo mundo, mas uma parte. O que nós fizemos de avanço concreto foi, primeiro, ter um Conselho Nacional de Política sobre Drogas bem posicionado e a favor do aumento do rigor contra as drogas, e não com a liberação, né? Não tem nenhuma política que... nossa política hoje é o contrário da política de aumentar a oferta de drogas que tinha nos governos anteriores do PT, né? Então isso é importante dizer. Eu não estou querendo partidarizar, eu estou só constatando uma coisa, né? A segunda coisa foi que nós aprovamos, graças ao apoio firme do presidente Bolsonaro, nós aprovamos a nova lei sobre drogas. Nós temos uma lei muito, muito firme, inclusive com internação involuntária, hoje prevista em lei. Aquelas pessoas que estão intoxicadas no período agudo de intoxicação da droga, que não conseguem discernir nada, não conseguem nem saber onde é que estão, se a família pedir, o médico determinar, não precisa de juiz, não precisa
não é a internação compulsória, né? É uma internação para desintoxicação. Fica lá, em média, 21 dias para desintoxicar. Isso está previsto na lei. As comunidades terapêuticas, o trabalho das redes, dos narcóticos anônimos, a grande rede que vocês têm da Pastoral da Sobriedade, do Amor de Gente, né, dos alcoólicos, todos que trabalham para reduzir o consumo de drogas e salvar as pessoas que estão em situação crítica, né, todos passaram a ser reconhecidos como parceiros do governo, né, e passíveis de receber recursos, que antes não tinha, não era permitido. Eram execrados. Quem falava em sobriedade, quem falava em abstinência, quem falava em comunidade terapêutica, quem falava em grupo de autoajuda era banido do Ministério da Saúde. Né? O Ministério da Saúde não dava espaço para ninguém. Isso nós conseguimos botar, inclusive, na lei, né? Não só na política sobre drogas, que o presidente assinou ano passado, como na lei também. Então, acho que são avanços significativos, mas é uma luta constante. A cada ano vai vir uma tentativa de liberar, travestida de maconha medicinal, de cocaína medicinal, sei lá o que eles vão inventar daqui para frente. Mas vão tentar ter maioria no Congresso, vão tentar influenciar o Supremo. O Supremo hoje tem uma posição, não sei se majoritária, mas muito forte a favor da liberação das drogas, que é um problema, né? Isso é um problema. Acho que o Supremo não devia se meter nisso, né? O Supremo é para cuidar da constitucionalidade, não para liberar. É tão grave esse assunto da liberação das drogas e do aumento do rigor contra as drogas, né? É tão grave esse assunto que, se tivesse que mexer nisso na lei, tinha que ser, no mínimo, para um plebiscito, a população ser chamada a opinar. Toda a população. Não pode ser 11 ministros do Supremo decidir isso, nem pode ser uma maioria eventual no meio de uma pandemia, botando virtual e tal. Isso não dá para permitir, não dá para admitir. Né? Então, eu acho que tem que ser, no mínimo, se tiver que mexer nisso, a população tem que ser ouvida. E hoje, qualquer pesquisa que fizer com a população, 70%, 80% é contra liberar droga, porque sofre na carne. Não tem família que não tenha alguém com problema, ou pelo menos que não se conheça alguém com problema no vizinho. Todo mundo, hoje são milhões de pessoas que sofrem com o uso da droga, com a dependência química da droga, né? Então, direto ou indiretamente, né? Então, a grande maioria da população brasileira, quando se fizer um plebiscito, dá uma goleada, né? Dá uma goleada contra. Né? Mas eu acho que a única maneira que eu aceitaria de mudar essa legislação é ouvir toda a população. Agora, 11 pessoas, por mais competentes sejam os ministros do Supremo decidirem isso, eu não vejo sentido nenhum, nem deveriam. Né? Isso é assunto para o Congresso e é assunto para a sociedade decidir, não para um grupo pequeno de pessoas tomar uma decisão que não é uma discussão de constitucionalidade. Deputado, deputado meu, sempre ministro, eu gostaria de deixar aqui um grande abraço, que quando o senhor tiver com ele, que eu sei que o senhor tem uma relação bem estreita com o ministro Onyx, e que o senhor passe a ele um grande abraço nosso da Pastoral da Sobriedade, porque eu fiquei muito feliz, eu não o conhecia, fiquei muito feliz com a colocação do deputado Eros Biondini na nossa última reunião lá, onde nós estivemos entregando o manifesto, aonde o Eros pediu ao ministro que desse uma atenção especial para a Senapred, e que ele disse que a Senapred, em resumo de palavras, ele disse que a Senapred era imexível e que era uma secretaria que era especial dentro do ministério dele. Então, aquilo muito me alegrou, muito me deixou feliz. Então, eu quero que, quando o senhor esteja com ele, o senhor diga a ele que a Pastoral da Sobriedade está mandando um grande abraço para ele e dizendo a ele que conte conosco no apoio ao combate às drogas e aos narcotraficantes. Deputado, eu gostaria, nós já estamos chegando em 1 hora, eu sei que o senhor deve estar extremamente cansado, sexta-feira, eu sei que é difícil. Aliás, eu tenho mais 2 lives, agora. Ainda tem mais 2 lives, eu sei que é muito puxado para o senhor, mas nós precisamos encerrar para o senhor dar continuidade. Então, assim, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais para todo esse público que está nos acompanhando, que vai ficar gravado, que os agentes da Pastoral da Sobriedade que não puderam ver agora vão ver, com certeza, assistir a gravação. Eu queria que o senhor trouxesse essa mensagem
para todos os agentes da Pastoral da Sobriedade? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro, só uma consideração sobre o ministro Onix também. O ministro Onix tinha uma função antes, que era ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil ele não aparece, ele não está na ponta, né? Ele faz a articulação do governo. E ele foi muito importante para aprovar a lei, para aprovar essa política sobre drogas. Ele já vem, ele é um grande parceiro, um grande militante. Mas eu queria dizer a todos os agentes da pastoral, eu quero deixar para eles uma mensagem de ânimo. Nós estamos vencendo. Até agora, não conseguiram nos derrotar. O poder econômico não conseguiu derrotar a vontade de salvar vidas, né? De salvar as pessoas nessa tragédia que é a epidemia das drogas. Vocês são parte fundamental nesse processo. Então, procurem, mantenham o ânimo. Vocês veem o sofrimento das mães, vocês estão na casa das pessoas, né? Vocês veem que a tragédia que essas drogas causam, né? As perdas de vidas, né? Direto ou indiretamente em função da droga. Vocês são os anjos da guarda aí de muita gente, de milhões de brasileiros, milhares ou milhões de brasileiros. Vocês podem ajudar muito, não só cumprindo a tarefa de vocês, como também pedindo para as famílias, para todos ligarem, se comunicarem com seus deputados, aqueles que têm poder de voto, e não deixar que haja esse retrocesso, né, nas políticas públicas de enfrentamento às drogas no Brasil, e que, pelo contrário, que se favoreça os avanços. Nós podemos sair desse risco, que nós estamos sendo colocados aqui por alguns deputados dessa comissão, nós podemos sair desse risco muito mais fortes, se nós conseguirmos vencer e fortalecermos os nossos laços, andarmos de mãos dadas, né, fortalecer nossos grupos. Nós vamos sair muito mais fortes se vocês ajudarem também. Tá? Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, Nilson, muito obrigado, Alessandra. Parabéns pelo trabalho de vocês e contem, onde eu estiver, vocês podem contar sempre comigo. Muito obrigado, deputado. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos ao senhor e levamos ao senhor também o abraço fraterno da nossa coordenadora nacional, a Denise Ferreira, do nosso coordenador de formação, o Padre João Seconello, que desmancharam todas as lives que tinham programadas para poder todos os agentes acompanhar a sua informação. Muito obrigado. Eu vou passar agora para a Alessandra para ela fazer o encerramento para a gente, que sempre a mulher consegue fazer o encerramento de forma mais delicada, né? É isso aí. Assim, a gente não tem palavras realmente para agradecer o seu sim a essa live, a todos esses esclarecimentos que nós realmente precisávamos deles para continuarmos motivados nessa luta, nesse combate contra esse flagelo. Isso muito nos motiva, isso muito nos sustenta na caminhada, porque é muito difícil realmente, é muito desafiador para todos nós agentes, porque nós estamos na linha, né? Nós estamos na ponta, combatendo, recebendo essas famílias, acolhendo esses familiares e sabemos realmente o mal que a droga causa, o flagelo que ela comete nas famílias, enfim. Então, nós não temos, de fato, palavras para agradecer, só temos a pedir a Deus que continue iluminando a sua vida, que possa encher de graças e bênçãos sem medida, estendendo a toda a sua família, por toda a sua dedicação, por todo o seu zelo, por essa causa que também é nossa. O nosso muito obrigado em nome da nossa coordenadora nacional, em nome de toda a Pastoral da Sobriedade, por toda essa luta que o Senhor tem juntamente com a Pastoral da Sobriedade. Que Deus o abençoe muito. Muito obrigado, muito obrigado. E que Deus abençoe o trabalho de vocês sempre. Tá? Muito obrigado aí. Obrigado, deputada. A Pastoral está sempre à sua disposição. Obrigado. Um grande abraço aí para todos. Abraço, até logo.